Podemos assentar, irmãos? Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo domine e reine verdadeiramente em nossos corações. Irmãos, como de costume, eu tenho feito a exposição na primeira carta de Coríntios, então nós vamos continuar hoje exatamente de onde paramos. Peço que você abra a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Eu vou ler do verso 10 até o verso 16. Peço que você acompanhe, ouvindo atentamente e também em atitude de fé, intercedendo para que o Senhor verdadeiramente fale com você pela sua palavra nessa noite. A palavra diz assim: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Até aqui, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, ó Pai, por tudo que já realizamos nesse culto até esse momento. É um grande privilégio, ó Pai, estarmos aqui, usufruirmos desse momento de comunhão, de culto ao Senhor, ó Pai. Nós estamos atendendo uma convocação solene, feita por Ti mesmo a nós. Nós queremos aqui responder em fé. E pedimos que o Senhor nos fale, ó Pai, pela Tua palavra, para que sejamos edificados, transformados pelo Teu poder, na fé que o Senhor mesmo tem concedido a cada um de nós. Fala conosco, Pai, o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estive pensando esses dias sobre esse texto, estudando, e veja, me parece que nós crentes temos uma grande habilidade, uma habilidade realmente incrível de vestir de uma roupa de piedade, de santidade, alguns desejos pecaminosos que nós temos no nosso coração. Nós desejamos algo pecaminoso, e então nós buscamos disfarçar aquilo na nossa própria consciência, repetindo para nós mesmos, ou falando para outra pessoa, que aquele desejo pecaminoso não é pecaminoso. A gente veste uma capa de santidade num desejo pecaminoso. E isso nós fazemos porque nós conhecemos a Bíblia. O ímpio não precisa fazer isso. Vou tentar dar um exemplo, e é só um exemplo, para ver se facilita o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que você não quer atender uma ligação telefônica de alguém que te ligou, e aí você pede quem está ali, a secretária, o filho, para dizer que você não está ali para atender. Mas então aquela pessoa pode virar para você depois e falar, mas você está aqui, isso não é uma mentira? E aí você que é crente tem essa habilidade incrível de vestir de piedade um ato, um desejo pecaminoso, você diz, veja, eu não menti, eu estou no meu quarto, eu não estou aí. Percebe? A gente tenta disfarçar o pecado, dizendo que não é um pecado.
Esse é só um exemplo e você pode refletir e pensar em várias coisas que você já deve ter feito nesse sentido. E esse é um problema dos crentes não só da atualidade, esse é um problema dos crentes em todas as eras. Esse era um problema dos crentes da igreja de Corinto. E nós percebemos isso claramente porque o apóstolo Paulo tem respondido agora algumas perguntas específicas que eles estavam fazendo, e no conteúdo das respostas de Paulo, na forma com que ele escreve inspirado, nós percebemos que ele já está mostrando a essas pessoas que eles estão tentando colocar uma capa de santidade, às vezes querem culpar o evangelho para que eles, daqueles desejos pecaminosos que eles têm. E aqui, a partir do verso 10, surge algo exatamente nesse sentido, ao meu ver. Veja, lá na igreja de Corinto, eles tinham uma série de dúvidas, mas algumas coisas elas eram nitidamente pecaminosas, e eles estavam tentando disfarçar isso, querendo de certa forma que o apóstolo autorizasse eles a fazerem algumas coisas que eram erradas, e eles sabiam que eram erradas. A questão que nós vemos nesse trecho, e por esse motivo eu só li até o verso 16, é que surgem algumas perguntas dentro da igreja, dos crentes que não eram crentes quando se casaram. Então, um homem e uma mulher eram ímpios do mundo, se casaram, mas então um deles, seja o homem ou seja a mulher, passaram pelo processo de conversão, apenas um, o outro ficou descrente, não é convertido. Então eles perguntam: para que eu possa me dedicar mais a Deus, ou experimentar um nível maior de santidade, eu posso me separar do meu marido? Ou eu posso me separar da minha esposa? Veja, a capa de santidade, para que eu me dedique ao Senhor, para que eu busque maior santificação, porque agora eu estou casado com um ímpio. E quem é casado aqui há longo tempo e já enfrentou dificuldades grandes no casamento, deve lembrar aí que em alguns momentos do seu relacionamento de casamento, você desejou de fato se divorciar. Alguns chegaram a desejar até mesmo a morte, porque se a pessoa morre, você então pode tocar a sua vida. Parece que ficar com aquela pessoa está trazendo muito mais problema do que solução. Então, quando a Bíblia deixa muito claro que Deus abomina o repúdio, o divórcio, que Ele é o Senhor da aliança, inclusive do casamento, e Ele usa esse retrato do matrimônio para nos comunicar a sua salvação, o seu amor, o amor do noivo pela noiva. Então, nós às vezes, sabendo de tudo isso, falamos: não, mas eu converti, agora eu sou do Senhor, então esse casamento se tornou um casamento misto, e o Senhor reprova o casamento misto. Então, Paulo, eu posso me separar agora que eu me converti e o meu cônjuge não converteu? Veja que é uma pergunta interessante, e nós crentes temos um grande privilégio, porque a Bíblia nos responde todas as nossas dúvidas. Pode não ter a resposta imediata, objetivamente, de algo que você quer saber, mas ela te dá o princípio. E nós crentes temos todos os princípios muito bem fundamentados sobre o matrimônio, e aqui nós temos mais um deles. E você pode estar cansado dessa história de casamento, o apóstolo Paulo parece ensinar muito, mas se você é casado, é muito importante que você entenda esses princípios, especialmente sabendo que o Senhor há de te abençoar e santificar, uma vez que você vive dentro do casamento de acordo com os princípios bíblicos. Então o casamento é para ser uma bênção na sua vida. Se não tem sido, se não foi, alguma coisa precisa ser mudada, inclusive se o seu cônjuge não é crente. E é isso que nós vamos aprender aqui. Veja, quando o apóstolo Paulo começa aqui no verso 10, ele diz: ora, aos casados. Então é um texto, uma orientação, uma explicação diretamente a quem já está casado, e ele diz algo interessante: ordeno. Então veja, há uma série de vírgulas aqui. Ora, aos casados, ordeno. Então ele não está pedindo, ele não está aconselhando, ele não está sugerindo, ele está dando uma ordem, ele está determinando que é assim que tem que ser. Mas ele diz: eu ordeno, mas não sou eu que ordeno, mas o Senhor. E a gente fica: mas como assim? É ele que está falando e ele está dizendo: não sou eu. E lá no verso 12, ele diz: aos mais digo, eu, não o Senhor. E a gente diz: uai, tem texto bíblico que é inspirado e tem outros que não são?
aqui no mesmo conjunto, ora o apóstolo Paulo está falando que é o Senhor que diz, e ora ele diz, é eu que estou dizendo. Veja, é muito simples. Quando Cristo esteve em seu período de ministério na terra, muitos assuntos ele mesmo explicou. Sua presença física, em voz audível a todas aquelas pessoas, e você encontra uma série de explicações, sermões, ensinos de Jesus nos evangelhos. Quando o apóstolo Paulo diz aqui no verso 10, eu estou dando uma ordem, mas essa ordem não é minha, ela não tem autoridade em mim. O Senhor Jesus é quem ordenou isso, e vocês sabem disso. Então ele já começa mostrando, vocês estão fazendo uma pergunta que vocês já sabem a resposta. Se vocês são convertidos ao Evangelho, Cristo habita em vocês, e Cristo ensinou claramente sobre isso. Como que nós temos essa certeza? Quando ele diz, não sou eu, mas o Senhor. São vários os textos, mas eu vou citar alguns aqui. Mateus 5, verso 32, Cristo disse, eu porém vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ali havia uma pergunta a Cristo sobre, a lei não permite o divórcio? E Cristo então explica que não é bem assim, é por causa da dureza de coração de vocês em perdoar. Mas sim, de fato, a lei afirma sobre o divórcio desde o Antigo Testamento, mas eu digo, Cristo afirma, eu porém vos digo, qualquer que repudiar é abandonar, você abandona o casamento. Ainda em Mateus, capítulo 19, verso 9, ele repete a mesma ideia, dizendo, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Veja que ele coloca uma cláusula, se houver um adultério, ok, você tem esse direito, mas você tem esse direito por causa da dureza do seu coração em perdoar. Porque se a pessoa do casamento, seja homem ou mulher, que cometeu adultério, se arrepender verdadeiramente e mudar de atitude, não der mais brecha para adultério, pedir perdão, o crente deve perdoar. Mas, por causa da dureza de coração, e o Senhor conhece a nossa dureza de coração, e Ele diz, mas se houver adultério, houve uma quebra de aliança, então você pode se divorciar. Aí você diz, mas e se aconteceu aquilo, e se aconteceu aquilo outro? Veja, quando a Bíblia diz somente em caso de adultério, é somente em caso de adultério. Nós, pastores, o conselho, os presbíteros, na nossa igreja presbiteriana a nível nacional e fora do Brasil, nós temos um entendimento muito claro que quando o marido agride fisicamente a sua esposa, ele já comete o repúdio, porque ele abandonou totalmente o seu papel de protetor. Ele não está protegendo, pelo contrário, ele está ferindo. Então ele não é mais um provedor, ele não é mais um protetor. Então, em caso de agressão física, é o repúdio, e quem cometeu a agressão se torna o culpado. Também é lícito. Há um abandono do papel, ainda que ele não tenha saído de casa. Adultério e repúdio, ou morte, são os únicos casos em que o divórcio é, digamos assim, permitido nas Escrituras. Mas o apóstolo Paulo, então, afirma isso, dizendo aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Essa é a ordem. Não se divorcie. Mas pastor, é muito difícil. Sim, nós somos todos pecadores. Se a sua esposa é difícil, você também é difícil, porque você também é pecador. O fato de achar que você não suporta aquela situação já é uma arrogância muito grande, por achar que você tem um nível de santidade, capacidade melhor, e nós precisamos repensar isso, porque a vida a dois envolve exatamente esse papel de reconhecer a sua pecaminosidade e buscar ser uma pessoa melhor. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Jesus também ensinou sobre isso, no Evangelho de Lucas nós temos ali a orientação, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 8, ele diz, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja, se houve uma união
tão íntima, que quem era dois agora é um. Ele diz, então, essa é a aliança, vocês estão unidos de uma forma inseparável, então não se separem. Veja que há uma rica literatura bíblica falando isso que Paulo diz, não sou eu que estou ordenando. Cristo esteve aqui na terra e nos disse cada uma dessas ordens. Como eu disse, no Antigo Testamento já havia orientação sobre casamento e divórcio. O Senhor Deus sempre definiu o casamento como algo que retratava a relação dele conosco. E nós temos um texto que eu preciso ler, ele é clássico nas Escrituras sobre casamento, que está lá em Malaquias. Malaquias capítulo 2, verso 10, onde diz, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Essa expressão, Deus odeia algo, quando a gente traz para o português, eu acho que essa realmente é uma palavra ótima para se traduzir o texto original, porque é vou usar linguagem humana aqui, é um sentimento de ódio realmente que Deus tem, uma ira. A ira de Deus é santa, mas Ele odeia aquilo. Veja que a palavra é muito pesada, e o texto diz, Deus odeia o divórcio. Deus odeia quando alguém abandona o juramento que fez de viver unido para a glória do Senhor até a morte. Então Deus odeia quando uma aliança é quebrada. É nesses termos que as Escrituras falam do casamento. Então o apóstolo Paulo, aqui respondendo a pergunta capciosa dos irmãos da igreja de Corinto, ele já deixa muito claro, olha, eu ordeno, mas não sou eu. O Senhor pessoalmente ordenou. E então ele continua no verso 11, se porém ela vier a separar-se, ou seja, se já tiver acontecido o divórcio, porque aqui é uma orientação para quem ainda está casado, mas já aconteceu o divórcio? Já separou? Foi errado? Não foi? Enfim, já está separado, seja a mulher ou o homem. Então ele traz outra orientação. Então se você já se separou, se já não tem mais o que fazer, então não se case. Não se case de novo, não se case novamente. Fique solteiro. E aí você fala assim, mas ficar solteiro é muito difícil. Concordo plenamente com você. Eu não consegui ficar solteiro. E nem queria. E nem quero. É muito difícil ser solteiro e ser crente. Porque estar solteiro, e nós temos esses desejos, nós vimos no texto anterior, envolve uma série de desejos que nós temos que lidar, uma série de coisas que o nosso corpo, ele pulsa nesse sentido. E nós então não conseguimos. E você diz, mas e agora? Agora a gente tem que orar muito, para que você entenda, se você deve permanecer solteiro, divorciado, ou deve se casar. É lícito. Veja, esse texto é riquíssimo e eu preciso trazer uma série de orientações. Toda vez que há um divórcio de crentes, mesmo que apenas um seja crente, o conselho da igreja precisa julgar o divórcio. Então, vocês todos que estão casados aqui, não importa a história, seja boa, seja ruim, você seja inocente ou culpado, se houver o divórcio, o conselho vai precisar te chamar. Porque nós precisamos avaliar e julgar, e é essa a palavra, julgar quem é a parte culpada. E você, crente, que às vezes tem uma relação com a igreja, como se a igreja fosse apenas um núcleo da sua vida, você trabalha, você estuda, você tem sua família, e a igreja é só um núcleo. Então você diz, a igreja pode fazer o que quiser, não me importa, eu vou para outra igreja. Veja, isso não é bem assim, porque a igreja é o braço visível de um Deus invisível. Então, é na igreja que Deus, Ele salva, Ele converte, Ele alimenta, Ele orienta, Ele fala. A relação espiritual e invisível de Deus com o seu povo acontece de maneira visível aqui, nesse contexto, não necessariamente nessas paredes, mas na nossa relação. Então, a igreja, quando ela define algumas coisas e quando o conselho julga biblicamente, em espírito de oração, o Senhor diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, que ali Ele manifestaria a sua presença. E aquele texto de Mateus 18 está falando exatamente de julgamento. Então, quando o conselho se reúne em nome de Deus e ora e se submete à palavra para julgar um divórcio, Deus está dizendo, a igreja tem autoridade para julgar. E o conselho então precisa definir quem é culpado. Já aconteceu o divórcio. Quem é culpado, quem é inocente.
O que é inocente, uma vez que ele é inocente, digamos, o marido foi embora, repudiou, abandonou sua esposa. A esposa permaneceu no lar com os filhos ou não, aquele que foi embora, que não aceitava mais ficar casado, provavelmente ele será a parte culpada. Então a igreja está dizendo, ele não pode se casar mais, porque ele não deveria ter se divorciado. Mas aquele que é parte inocente, ele foi vítima da situação, então ele pode se casar de novo. É uma explicação longa, mas é assim que as escrituras nos afirmam. Então quando Paulo diz, olha, não se casa de novo, ou se reconcilie, ele está deixando bem claro as poucas opções que a gente tem. E por que ele fala disso? Ou você vai ficar solteiro, ou então você vai lá e se reconcilie e permaneça casado. Volte para o seu marido ou para a sua esposa, tente se reconciliar, porque é muito melhor para os filhos, para o seu coração, para a sua vida de maneira geral, que você volte e conserte os problemas do seu casamento com aquela mesma pessoa, a mãe de seus filhos ou o pai de seus filhos, do que você tentar uma aventura com outra pessoa. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. E ele diz, com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Ou seja, ele está explicando homem e mulher por causa do contexto cultural daquela época, onde os homens achavam que tinham muito mais direitos do que mulheres, e aqui Paulo está colocando a mulher em absoluta igualdade ao homem, o direito é igual. Então, o texto, pelo contrário, quando dizem que Paulo tinha um ar um tanto machista, aqui, pela cultura da época, ele está colocando a mulher como absolutamente igual em direito aos homens. Mas ele diz, não se aparte. Eu quero ler um outro texto para vocês, que está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, e ele diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. O que Pedro está explicando lá em 1 Pedro 3 é, se o seu cônjuge ainda não é crente, veja que ele usa essa expressão, se ainda, então não separe. Você é parte fundamental para o evangelismo dessa pessoa. E você diz, mas é tão difícil ficar casado com aquela pessoa? Você escolheu essa pessoa. Você é quem, no nosso contexto hoje, né, cultural, foi você que escolheu, foi você que decidiu. Então agora, segura a onda. Mas ele não é crente, e eu me converti, ok? Veja que o que a Bíblia está nos falando hoje, é que o casamento é algo tão importante, que a religião, ou seja, a sua fé, não pode ser o motivo do divórcio. Casais discordam em muitas coisas. Você pode ter um corintiano casado com um flamenguista, ou um cruzeirense casado com um vascaíno, isso pode dar alguma dificuldade. Você pode ter alguém que prefere comida de sal, outro que prefere comida de doce, uma série de coisas. Mas quando você fala de religião, é bem mais sério. Há uma diferença muito grande no viver de um crente e o viver de um descrente. Mas mesmo assim ele diz, se você se converteu e o outro não, permaneça casado, porque Deus há de te usar para a santificação daquela pessoa, a salvação, a santificação. E ele continua explicando sobre isso. Veja quando chega no verso 12, ele diz, aos mais, digo eu, não o Senhor. E aí você diz, mas então agora o Senhor não disse, é só o apóstolo Paulo. Vamos entender um pouco mais sobre essa expressão de Paulo. Não é só aqui que ele usa essa forma de expressão. Aqui no verso 12, ele vai tratar de algo que Cristo, pessoalmente, presencialmente, em voz audível, não ensinou. Por isso ele fala dessa forma. Mas não quer dizer que o que ele está explicando não esteja em acordo com a vontade de Deus. Lógico que está. Ele é inspirado e ele tem consciência da sua inspiração. E afirmo isso exatamente por ele usar essa forma de linguagem. Ordeno não eu, mas o Senhor. Ele sabe que ele tem autoridade apostólica. E aqui ele diz, ordeno, digo eu, não Senhor. Eu sou apóstolo, instituído por Cristo, falo de maneira inspirada para vocês, então obedeçam. Porque ele está falando na ação inspiradora do Espírito Santo, de acordo com a interpretação do Antigo Testamento. E então, por isso ele se expressa dessa maneira. De forma alguma, ele está dizendo algo contrário ao que Cristo
gostaria ou ensinou. Ele diz: se algum irmão tem mulher incrédula, e aqui de novo ele coloca mulher e homem em pé de igualdade, se alguém tem a esposa incrédula, e essa pessoa que é incrédula consente em permanecer casado, em morar com você, então não abandone. Quando ele diz não abandone, ele está falando exatamente da conversão. São dois, como eu falei no início, são dois descrentes, mas aí houve a conversão de um, e agora essa pessoa descobriu o Evangelho, ela ama a Cristo, e ela quer vir para a igreja, ela quer louvar, ela quer orar, ela quer ter essa relação espiritual, mas o outro não converteu, e então ele reafirma, dizendo: não separa na sua conversão, isso não te dá o direito. A ideia deles, irmãos, eu quero me separar para eu me dedicar mais à igreja, e Paulo diz: não separe, vá para a igreja, faça o que você tem que fazer, mas não se divorcie. Por quê? A mulher que tem marido incrédulo, ele diz no verso 13, e esse consente em viver com ela, não deixa o marido, é a mesma ideia, mulher e homem. Por quê? Verso 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Aí a gente precisa entender essa palavra santificado, porque aqui no verso 14, ele usa, o marido é santificado, mas lá no finalzinho, falando dos filhos, ele usa outra expressão, ele diz: os filhos já são santos, o marido não é santo, ele é santificado. E aí a gente precisa entender, porque são palavras diferentes no original, e ele então deixa muito claro aqui a relação do cônjuge, seja esposa ou marido, com o marido ou a esposa descrente, ímpio, e os filhos desse casal. Há uma diferença, o marido é santificado, os filhos já são santos. Como que acontece isso? Vamos tentar entender. A raiz da palavra santo, ou santificar, a raiz, o começo da palavra, sempre vem do entendimento de separação. Quando a esposa se converte e o marido ainda não, o convívio desse marido com ela vai dar a ele a oportunidade de vivenciar uma vida separada do mundo, porque dentro de casa ele vai ter uma relação diferente, porque o crente precisa viver de maneira diferente. Então ele vai ter uma esposa ou um marido convertido que não xinga, não parte para a agressão, que é uma pessoa que tem fruto do Espírito. E aí você diz: pastor, isso não acontece, mas deveria. Gálatas 5:22, fruto do Espírito: alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do crente. Então, se o descrente convive com uma pessoa que é alegre, que é bondosa, que é longânima, que procura sempre ali cuidar do outro, servir, essa pessoa vai ser impactada por isso. É nesse sentido que ele fala: esse marido vai ser santificado, ele vai ter contato com uma vida separada do mundo, ele vai ter contato, ele vai viver de maneira separada, diferente dos demais que estão caminhando rumo à perdição completa. Eu quero te dar um exemplo bíblico, eu não vou ler, mas você deve lembrar da história de José. José, na sua relação, está lá em Gênesis 39, José na sua relação com Potifar. Potifar é ímpio, ele não é crente, José é crente. José vem da linhagem, está nas escrituras mostrando que ele é da linhagem do Senhor. E José, ele tem um convívio com Potifar, e o texto bíblico lá em Gênesis 39 diz que Deus abençoa a vida de Potifar por causa de José. José é o crente que vive junto no ambiente, administrando e trabalhando para Potifar. Potifar é abençoado, porque tem um crente naquela casa. É nesse sentido que Paulo diz: não se separe, porque Deus há de santificar o descrente que está casado com você. E aí você de novo diz: pastor, isso é muito difícil. Eu sei que é. Então, quando eu estou pregando aqui, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou imaginando que é fácil, mas é o que o texto bíblico nos orienta. Deus há de te usar como instrumento de santificação na vida do outro. Lá em Gênesis 39, verso 5, o texto diz assim: e desde que o fizera mordomo de sua casa, ou seja, José era mordomo de Potifar, e sobre tudo o que tinha, José administrava, o Senhor abençoou a casa do egípcio. E a forma de falar do egípcio não é de Deus, é inimigo, por amor de José.
Deus santificou Potifar e toda a sua casa, todos os seus negócios e empreendimentos por causa de José. O texto continua: a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, falando de Potifar, tanto em casa como no campo, até a plantação, os animais e as plantações que eram ligadas a Potifar foram abençoadas por Deus. Veja que interessante. Nesse sentido é que Paulo diz: não separa, você está santificando o seu lar. Posso lembrar de outro exemplo, quando Abraão intercede por Sodoma. Aquele texto é riquíssimo nesse sentido, porque Abraão começa a questionar: mas Senhor, o Senhor podia perdoar, não destrói essa cidade. Veja como Abraão intercede junto ao Senhor. Gênesis 18, verso 23 diz assim: e aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Ele pergunta a Deus: se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos? 50 salvos, 50 crentes? E ele mesmo continua: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, porque Deus disse que destruiria a cidade inteira. E Abraão diz: mas Senhor, tem 50 crentes lá, e o Senhor vai destruir a cidade por causa do pecado, é por causa dos ímpios, então os santos vão morrer por causa dos ímpios? E ele pergunta: se tivesse 50 santos lá? Então o texto diz: então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda, por amor deles. 50, então o Senhor não destruiria se tivesse 50 crentes ali. Mas o texto continua, eu não vou ler tudo porque é longo, mas Abraão vai insistindo com o Senhor: mas Senhor, e se tivesse só 45? E o Senhor responde: não, se tivesse 45 eu não destruiria. Tá bom, Senhor, mas se tivesse 40? Não, se tivesse 40 eu também não destruiria. Senhor, se tivesse 35? E ele vai abaixando até 10. E então ele diz: Senhor, se tivesse só 10? E Deus diz: se tivessem 10 eu não destruiria, mas não tem. Quem tem, eu estou avisando para sair. Veja o amor de Deus pelos justos em meio aos ímpios. Já repeti algumas vezes, o reverendo José Maria também já repetiu, nós sempre falamos disso aqui. Por que o mundo inteiro não foi completamente destruído ainda? Porque nós estamos aqui. Deus tem preservado o mundo porque nós estamos na terra. A própria Escritura diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, o amor dele por nós, os homens já teriam sido consumidos pelo seu próprio pecado. Homem matando homem. Imagine as tragédias naturais, terremotos, enchentes, tsunamis. Mas o Senhor então mostra a sua ira contra o pecado em pequenas doses, mas preserva por causa do justo. Isso não quer dizer que os justos não morrem. Os justos também morrem, e Deus nos revela que para Ele é precioso quando um crente morre, porque vai para o céu. E aí você diz: mas eu não quero morrer. Por que é precioso para o Senhor quando o crente morre? Porque Ele te livra desse mundo caído, e você vai viver em perfeição na relação com Ele. Então, por que você não quer? Porque o que você conhece é isso aqui. Você não conhece o céu. Se você conhecesse, você não queria estar aqui. Você ia pedir todo dia: Senhor, me leva hoje, por favor. Mas como você só conhece isso aqui, e Deus, por sua bondade, nos dá coisas muito boas aqui, inclusive o casamento, a criação de filhos, e várias outras coisas que nós contemplamos, nós nos apegamos a isso aqui que nós conhecemos. Então a gente não quer ir embora. Mas a Bíblia diz: a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. Então não quer dizer que os justos não morram em tsunamis, em terremotos, em outras causas. Deus programa tudo isso. Mas voltando aqui ao texto, quando Paulo diz que o marido está sendo santificado, é nesse sentido que o convívio há de trazer uma vida abençoada. Mas de maneira nenhuma ele está dizendo que o ímpio, o marido ou a esposa ímpia, ele é santo no sentido de ser salvo. Não. Por quê? O crente, ele não tem poder de salvar ninguém. Eu não salvo ninguém aqui. Então o crente, a esposa crente, ela não tem poder de salvar seu marido. As mães aqui que oram pela conversão dos filhos, os pais que oram pela conversão dos filhos, sabem disso. Você queria que seu filho estivesse na igreja, mas ele não está.
e você não tem poder de salvar ele. Então o que você faz? Você ora. Você ora e procura estabelecer um bom testemunho, procura convidar para vir para a igreja, procura conversar, santificar o seu filho, mas santificar apenas nesse sentido de abençoar pelo seu convívio, para que ele experimente uma vida separada do mundo. Mas você não tem poder de salvar. Mas o texto continua nos dando uma informação riquíssima para nós que somos presbiterianos. Está em completo acordo com a doutrina presbiteriana. Quando ele diz, doutra sorte, no finalzinho do verso 14, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Agora. Ele não está falando daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Ele está falando, o seu marido vai ser santificado no convívio, ele vai ser abençoado por você, mas seu filho é santo. E você diz, mas como assim? Então meu filho é salvo? Se você é um crente verdadeiro, e a gente não tem como julgar isso, Cristo diz para não julgarmos isso, se você é um crente verdadeiro, Deus tem uma aliança de salvação para os seus filhos. Não sei se você já tinha refletido sobre isso. Isso está em completo acordo com a nossa doutrina, por isso nós batizamos as crianças. Uma criança em uma igreja onde ela não é batizada, ela está no limbo. O que ela é? Ela é filha do crente. Na igreja presbiteriana, ele nasce, pode trazer o 8º dia que eu batizo. Ele é batizado, ele é incluído. Por quê? Porque Deus tem uma aliança de salvação para os filhos. Ah, pastor, então, meu filho está salvo, não precisa fazer nada, mesmo que ele não venha para a igreja, o seu filho precisa ter um encontro com Deus. Mas Deus tem uma promessa de salvação para os filhos dos crentes. Você é crente? Você é verdadeiramente, você tem absoluta convicção da sua salvação? Deus então tem um compromisso de salvar o seu filho. Mas, então todos os filhos de crentes são crentes? Filho de peixe é peixinho? Não. Não lembra de Esaú e Jacó? Deus, antes da fundação do mundo, havia decretado, e a Bíblia diz, que ele decretou quem seria o vaso de desonra. Então, se Deus, antes da aliança, antes de ter firmado a aliança, ele decretou, não tem o que fazer. Se seu filho, antes da fundação do mundo, foi decretado por Deus que ele não seria salvo, Deus tem um propósito na vida dele. Mas se não houve esse decreto, e não tem como a gente saber dessas coisas, mas é isso que Deus fala para nós, então ele tem um compromisso de agir na vida do seu filho. Mas seu filho está ficando velho e ele não está vindo para a igreja, você não está vendo frutos, ore ao Senhor. A minha mãe ora pelo meu irmão até hoje. Meu irmão já está com quase 50 anos, acho que 48 anos. Com 14 ele saiu da igreja. Até hoje ele dá muito trabalho para ela. Até hoje ela ora por ele. E é ela que faz tudo para ele. E ele distrata ela. Mas ela não desiste. Ela tem essa esperança. Ela tem essa convicção. Não sabemos. Eu não tenho como julgar isso. Somos 4 filhos e ele se afastou muito novo. Em rebeldia, saiu de casa. Será que ele vai ser salvo? Não sei. Mas ela está procurando santificar a vida dele na relação que ela tem com ele. E olha que ele precisa, porque se ela não for na casa dele, ele morre. Ele é tetraplégico e não faz nem as suas necessidades mais fundamentais, fisiológicas. É disso que Paulo está falando. Irmãos, Deus coloca situações, circunstâncias na sua vida para que você seja o santificador do outro. E o casamento é o mais alto retrato disso. Então, não se separe, procure santificar o seu marido, o seu filho é abençoado nisso. Se um dos cônjuges, seja o esposo ou a esposa, for verdadeiramente salvo, Deus tem um compromisso, uma aliança com o seu filho, mesmo que o outro seja ímpio. Eu quero ler um texto para dar base disso que eu estou afirmando. Gênesis 17, verso 7, é um texto onde Deus faz essa aliança. É lá nesse capítulo que a aliança de salvação dos filhos é estabelecida. E isso é repetido por toda a Escritura. Está lá em Gênesis 17, mas em toda a Escritura Deus reafirma. Deus diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Ou seja, é filho, neto, bisneto, tataraneto. Aliança perpétua. Quando ele diz que a aliança é perpétua, você presta mais atenção. Aliança perpétua para ser o teu Deus
e da tua descendência. Irmãos, eu não tenho dúvida de que é corretíssimo batizar os nossos filhos. Eu não tenho dúvida. A Bíblia não deixa dúvida. Romanos 11, o apóstolo Paulo explicando sobre isso, verso 6, ele diz: e se forem santas as primícias, ele está usando uma imagem, as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. O que Paulo está falando de raiz e de ramo? Se a raiz é santa, o fruto vai ser santo. Se o pai, ou a mãe, ou os dois são santos, o filho vai ser santo. Mas está demorando, calma. E aqui eu quero falar com os filhos. Todos vocês, filhos de crentes que estão aqui dentro da igreja, especialmente os mais jovens, inclusive os meus, Enzo e Isa. Isso não quer dizer que automaticamente vocês são salvos. Vocês precisam, por todas as forças, de todos os meios, ter um encontro transformador com Deus. Deus tem uma aliança de salvar vocês que são filhos, mas vocês precisam ter esse encontro com Deus. Isso pode acontecer de maneira progressiva, ou pode acontecer de maneira instantânea. Nós não vamos estabelecer regras. O fato é, você precisa ter uma relação que transforme a sua vida. Por quê? Eu não nasci santo? Não. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. Então você é um pecadorzinho, o inimigo de Deus. Você precisa ter um encontro com Deus, ainda que seus pais sejam salvos, para que Deus então, naquele momento, comece a agir santificador ou salvadoramente na sua vida. É aquele processo de santificação, uma ordem de salvação. Eu já contei várias vezes para vocês, fui criado no contexto de igreja, mas só depois dos 20 e poucos anos é que algo aconteceu, ouvindo a pregação, lendo as escrituras, algo aconteceu que mudou completamente a minha relação com Deus. E porque mudou a minha relação com Deus, mudou toda a minha relação com o mundo e com todas as coisas, inclusive com a minha esposa e com os meus filhos. Eu era um filho de crente, mas ainda não tinha sido transformado, não havia entendimento, ação do Espírito Santo, ouvidos, olhos abertos, coração com entendimento. É necessário que haja essa transformação. Então vocês que são filhos, não confiem na salvação dos seus pais e vivam de maneira negligente. Não, procurem desenvolver a sua relação particular com Deus. Até os mais novinhos aqui estão entendendo o que eu estou falando. Ore, leia a Bíblia, preste atenção em tudo que acontece no culto e participe de tudo que acontece aqui, porque esse é o momento oficial em que nós nos relacionamos com Deus. É o momento que a gente fala com Ele e Ele fala conosco. Essa é a relação. Você faz isso a semana inteira, mas aqui é o momento especial onde Deus promete manifestar de maneira perceptível a ação dEle, a relação dEle conosco. E nós vamos participar de algo nesse sentido, muito vívido aqui na mesa da ceia. Então o apóstolo Paulo explica tudo isso sobre a salvação. Qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, quiser qualquer explicação sobre esse assunto, pode me procurar e a gente conversa, estuda. Há muito material para se estudar sobre isso. Mas e Paulo então, ele entende que nem sempre depende do crente. O verso 15 ele diz: mas e se o descrente, se for o outro, o ímpio? Você está casado, só um converteu, e agora o descrente não quer mais ficar casado com você, porque agora você é chato, você é santo, você vai para a igreja, você fica orando, fica cantando louvor, e ele não suporta isso, então ele quer ir embora. E ele diz: então se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Quando ele diz isso, reafirma aquilo que eu falei para vocês sobre a parte inocente. Quem é que quis ir embora? Quem é que não quis mais ficar casado? Se você estava ali lutando ainda para manter seu casamento, glória a Deus, você é a parte inocente, você pode casar de novo. Mas deixa eu te fazer um grande alerta aqui, nós vamos ver isso em outro momento. Ele diz, lá no verso 39 desse mesmo texto, 1 Coríntios 7, ele diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo se falecer o marido, fica livre, aqui no caso da viúva, para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Viúvas, vocês querem casar de novo? O casamento foi tão bom que você quer casar de novo? Pode casar, você está liberado, mas somente no Senhor. Não inventa de casar com ímpio,
porque aí você vai ter agora uma dor de cabeça que você não tinha. Casa com crente. Pode casar. Mas isso é uma liberdade, não quer dizer que você tem que casar. Não, você já cumpriu a sua obrigação marital, matrimonial. Ficou viúvo, o Senhor levou. Você quer estar bem assim? Continue assim. Agora, voltando lá para o verso 15, se o descrente quis ir embora da casa, você está novo ainda, quer casar de novo, você é a parte inocente, pode se casar. E eu recomendo que case. Ficar solteiro é realmente muito difícil, mas eu recomendo fortemente que você crie um critério bíblico para escolher com quem você vai casar. Primeira coisa, só se case no Senhor. Não casa com descrente, gente. Não casa com descrente. É tudo mais difícil, é tudo mais complicado. Ainda que você tenha a esperança de converter a pessoa, espere ela se converter primeiro. Essa é a orientação do Senhor. O que nós vemos aqui, antes de irmos para a ceia, um resumo de tudo isso que precisa ficar cravado na mente de vocês, é que Deus não nos levou para o céu ainda, porque Ele tem propósitos de santificação na nossa vida. Ele quer nos fazer experimentar essa vida que Ele nos chama aqui na terra. Então, por isso que você está aqui ainda. A igreja é um instrumento disso, de santificação. Vocês que são irmãos aqui, eu com vocês, você é um instrumento de santificação na vida do seu irmão aqui da igreja. Então, a sua relação com ele tem um propósito. Você precisa santificar a vida dele. E você diz, mas eu não tenho paciência. Tenha paciência, porque você está sendo santificado e ele também. Mas aquela pessoa é muito chata. Tenha calma, tenha bondade, sirva, exalte, se humilhe, para que ele seja santificado e você também está sendo. E o casamento é o ponto alto desse propósito de santificação. Ou seja, eu preciso santificar meus filhos precisam me santificar, eu preciso santificar minha esposa precisa me santificar, e eu preciso santificar o meu irmão na igreja, meu irmão precisa me santificar. É esse o nosso propósito de vida, a santificação. E o casamento é o retrato mais profundo dessa realidade. Portanto, casados, seu casamento está com problema? A Bíblia tem todas as respostas para consertar o seu casamento, ainda que seja difícil. Deus nos dá todos os princípios para que haja uma transformação e você experimente o melhor nessa terra, que é um casamento bem sucedido. E eu digo para vocês, um casamento bem sucedido é a melhor coisa que Deus me deu na terra. É muito bom.